Amados irmãos, esta noite eu convidei pastor Juarez, e agora acertei o nome, glória a Deus. Pastor Juarez para estar conosco e nos trazer a palavra. É a primeira vez que ele traz a palavra e é um estudo bíblico sequenciado. Eu pedi para que ele trabalhasse essa noite com o nosso amado José. Nós já estamos trabalhando Gênesis, estamos praticamente terminando o Gênesis, né? E agora falta trabalhar com a vida de José. E aí convido todos os irmãos a, por gentileza, abrirem desde Gênesis capítulo 37, e quero chamar pastor Juarez para esta noite nos trazer o ensino da palavra de Deus. Amém? Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Santo é o nome do Senhor. Deus abençoe, pastor. Glórias a Deus. A paz do Senhor, irmãos. É com grata satisfação que estamos aqui para adorar esse Deus que é vivo, que é soberano, que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Como já foi dito, nós temos aí uma missão de dar sequência ao estudo dos patriarcas. E hoje nós vamos falar de José, que é um tipo de Jesus Cristo. A Bíblia ela é muito rica em figuras de linguagens e ela trata a tipologia como algo necessário para que nós tenhamos o conhecimento de Deus, porque essa é a vontade de Deus, que todos o conheçam. A Bíblia fala várias vezes da necessidade de nós termos conhecimento de Deus. Oséias disse: o meu povo perece porque lhe faltou conhecimento. Jesus afirmou: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então nós vamos falar de José. Vamos tentar, né? Alguma coisa está incoerente, mas nós vamos conseguir em nome de Jesus. Amém? Irmãos, a lição que traz a história de José, ela é de fundamental importância para nós, os cristãos. Paulo diz que tudo o que foi escrito para aviso nosso, para quem são chegados os últimos tempos. E isso é maravilhoso, que nós temos algo para nos instruir, a mostrar o caminho que nós devemos andar. E Jesus ele foi taxativo quando disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E lá no início, logo após o dilúvio, nós vimos Noé saindo da arca com os seus filhos, a sua esposa, as esposas dos filhos, e recomeçou algo. E nós vimos que um dos filhos de Noé veio a ser um antepassado de Abraão. E Deus começou a conversar com Abraão. Deus começou a se manifestar a Abraão. E, em determinado momento, ele disse: ocultarei eu a Abraão, meu amigo, visto que será o pai de uma grande nação? Então, naqueles dias, ele fez Abraão tomar conhecimento de algo que aconteceria algum tempo depois. E ele disse a Abraão: de certo, a tua descendência será peregrina nessa terra.
e será reduzida à escravidão. Será afligida por 400 anos. Mas eu julgarei essa nação, e vocês vão sair de lá com grande riqueza. Olha que coisa maravilhosa. E aí, irmãos, a gente viu a história de Jacó esses dias, né? E Jacó já traz um prelúdio disso. Jacó, ele foi como que escravo lá na casa de Labão. Ele trabalhou 7 anos pela esposa. E aí, quando recebe a esposa, não recebe. Recebe a irmã dela. E aí tem que trabalhar mais 7 anos para ter aquela esposa que ele amava. E o nosso pastor nos ministrou que ele trabalhava de sol a sol, dormia muito pouco. Era uma vida de escravidão. E aí depois ele quis ir embora. Teve lá os seus filhos. Aí quando nasceu José, ele falou, venceu o tempo, eu agora vou voltar para casa. Porque ele tinha o desejo de voltar para casa. Irmãos, a situação que ele saiu de casa foi fugido. Teve uma desavença com seu irmão desejava tirar a sua vida. E agora, passado esse tempo todo, ele deseja voltar para casa. Mas o sogro dele fala, peraí, não vai ainda não. Trabalha mais um pouquinho para que você tenha condições de adquirir algo para você levar. E aí onde começa, irmãos, o manifestar de Deus. Porque aquele homem foi enganado por diversas vezes. 10 vezes o sogro mudou o salário dele, já depois de ter enganado ele com o caso das filhas. E agora ele quer retornar para casa. E o sogro diz, olha, fica mais um pouco. E é onde Deus vai manifestar o seu poder e a sua glória. Ele ficou mais 6 anos. E aí Deus foi abençoando ele. E foi passando a riqueza que era do sogro para ele. Porque o sogro enriqueceu por conta dele. Porque Deus o abençoava. E assim é, irmãos. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como a árvore frutífera que dá o seu fruto na estação própria. Não receia quando vem o calor. E o importante, tudo quanto fizer, prosperará. E é uma grande lição para mim e para você. Nós podemos usufruir disso. E Jacó usufruiu. Jacó foi aprendendo a temer a Deus. Jacó foi sendo purificado dos seus maus caminhos. E muitas vezes as lições são duras. Mas a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E elas são novas a cada manhã. E então nasceu José, lá em Padã Arã. Alguns estudiosos dizem que ficou lá por uns 6 anos, outros dizem que ele foi logo, que nasceu, saiu, mas essa é uma outra história. O importante é que eles foram para casa, voltaram para casa, encontraram com Esaú, o irmão de Jacó, no caminho, fizeram as pazes, houve perdão, e é isso que Deus ensina para cada um de nós. Mas eu quero falar também da família de José. Seu pai, a sua mãe, as mulheres de seu pai. Jacó trabalhou 7 anos, naquela noite ele recebeu Leia. Algumas versões diz Lia, e assim a gente vai estudando a Bíblia, né? Mas naquela noite ele recebeu a Leia por sua esposa.
o pai de Leia lhe deu Zilpa para ser sua ajudante, era uma escrava naquela casa, e aí passou-se o festejo, recebeu Raquel, a mulher que ele amava, e o pai lhe deu de presente a escrava Bila, ou Bília, em algumas outras versões, e começaram a nascer os meninos. Rúben, o primeiro, e ele veio de Leia, que teve 4 filhos em seguida. Olha só, irmão, como era importante naquela época as mães terem filhos. Eram muito honradas. As mulheres que não tinham filhos, ficavam tanto de lado. E Leia, que era aquela que era aborrecida, Deus foi abençoando ela, ensinando algo a Jacó. E Raquel teve inveja. São aspectos do comportamento humano, né, irmãos? A gente, muitas vezes, sente inveja. E ela ficou ali, numa situação bem complicada. E ela vai e fala com o marido dela, me dá filho, senão eu morro. Aí o marido fica irado, por acaso sou eu Deus que te fechou a madre? A culpa não é minha. E desde o começo o homem acostumou-se a transferir responsabilidades, a transferir culpas. Desde lá do Éden, o homem pecou, desobedecendo a ordem de Deus, e Deus o questiona: Adão, cadê você? Ei, Adão! E Adão diz: olha, eu me escondi porque eu estava nu. Deus sabia que ele já estava nu, irmãos. Mas talvez Deus quisesse dar uma oportunidade para ele, dele se humilhar, dele se arrepender e dele se colocar nas mãos de Deus. Mas ele diz: eu estava nu e me escondi. Porque quando nós pecamos, irmãos, a tendência é mesmo se esconder de Deus, é se afastar de Deus, é se distanciar de Deus, é de se distanciar da comunhão com os irmãos. Porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. O pecado, ele destrói o homem. E Deus fala então para Abraão: por que tu me desobedeceu? E ele transfere a culpa: olha, essa mulher que tu me deu, a culpa é dela. Porque ela me deu do fruto e eu comi. Aí ele vai questionar a mulher: e você, mulher, por que você fez isso? Foi a serpente, ela me enganou. E aí Deus vem nos ensinando a termos responsabilidade. E assim foi com Jacó. Aquilo que Jacó outrora fez, em contrariedade à palavra de Deus, agora estava na casa dele. Começou a haver dissensão entre as suas esposas. Raquel pega então a sua serva e diz: olha, meu marido, fica com ela para que ela tenha filhos em meu lugar. E Bila então teve 2 filhos. Aí a outra fica com inveja. A Leia, que já tinha 4, pega também a escrava dela e dá ao marido. Marido, tenha também filhos com ela. E teve mais 2 filhos. E agora, irmãos, Deus se lembra de Raquel, que era a esposa preferida,
que foi aquela que despertou no coração de Jacó um amor imensurável. E ela tem um filho. Põe o nome dele de José, que quer dizer Deus aumentará, porque ela desejava ter mais filhos. E há outras traduções também para o nome de José, outros significados. Mas foi o que ela declarou naquele momento do nascimento do filho José. E a vida seguiu. Foram voltando para encontrar-se com Isaac, o pai de Jacó, e em determinado momento, Raquel, grávida, ali já chegando em Belém, Efrata, ela começou a passar mal para ter a criança, e se esforçou, a parteira disse, olha, fica tranquila, essa criança vai nascer. E de fato a criança nasceu, mas Raquel morreu. E colocou o nome daquele menino, Benoni, filho da minha dor. Mas o pai mudou o nome e colocou Benjamim. Foram até Hebrom e habitaram com Isaac por uns 15 anos, um pouco mais, um pouco menos. E já estando José com 17 anos, ele cuidava dos rebanhos juntamente com os irmãos. Mas ele levava a má fama dos irmãos para o pai. Ele falou, olha, meus irmãos não estão procedendo como deveriam. E em certo dia o pai mandou que ele fosse encontrar os irmãos que estavam pastoreando distante. Naqueles dias, José havia tido 2 sonhos. O pai tinha feito para ele uma túnica de várias cores. E aí, os irmãos o aborreciam mais, porque o pai mostrava predileção para com eles. E isso é muito complicado e traz lições para nós, irmãos. Porque muitas vezes nós mostramos aos nossos filhos que nós amamos a um mais do que a outro, e assim não pode. Os pais têm que ter esse cuidado. Jacó não teve. Ele mostrava um grande amor, mas isso tipificava o amor de Deus, pai para com Deus, filho. Porque em diversas ocasiões o próprio Deus dizia, eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Em outra ocasião ele dizia, está aí Moisés, está aí Elias, e está aí Jesus, a ele ouvi. Ouçam-no. Deus amava Jesus, soberanamente, porque ele foi obediente. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Se humilhou, se fez homem e morreu na cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é maior do que todos os nomes. E a este nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então Jacó recebe aquele presente, dá aquele presente para o seu filho José. Ele já se chamava Israel, depois do encontro lá com o anjo, né? No vale de Jaboque. E faz uma túnica de diversas cores para o seu filho José. Seus irmãos o odiaram ainda mais. De repente ele tem um sonho e conta o sonho. E há algo, irmãos, que são interessantes para nós. Porque os sonhos,
São presentes de Deus para nós. Os vossos jovens terão sonhos, os velhos terão visões. Deus quer revelar para nós. Deus quer se mostrar para nós. José então teve um sonho e conta aos seus irmãos: olha, eu sonhei que nós estávamos no campo e o meu feixe, o meu molho de trigo ficava em pé e o de vocês se inclinavam para mim. Aí eles tiveram logo a revelação, né? Por acaso nós vamos servir você? É isso que você está dizendo? Daí a pouco José tem outro sonho. E conta de novo. Ô José bobo. Não sei se ele queria fazer inveja nos irmãos, contando esses sonhos. Se queria pirraçar. Não sei. Mas ele vai e conta outro sonho. Eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam a mim. Aí o pai deu uma bronca nele. Peraí. Você está dizendo que eu, a sua mãe e os seus irmãos vamos nos curvar a você? Mas ele ficou guardando aquilo no coração. Enquanto os irmãos o odiavam mais. Aí a gente para um pouquinho para pensar, peraí, Raquel já não tinha morrido? Não era Raquel a mãe de José? Então alguns estudiosos dizem que esse sonho aí não é bem uma profecia relacionada à família, não. Aí quando a gente vai lá em Apocalipse, no capítulo 12, a gente encontra um versículo que diz assim: e eis um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida para dar à luz, e deu à luz um filho varão, que foi recebido no céu. Então, quando a gente olha para esse versículo de Apocalipse, a gente pode entender que aquela visão de José era referente a uma nação, e não a família em si. E 17 anos completos, o pai dá aquela missão de vigiar os irmãos. Quando ele vai se aproximando dos irmãos, alguém grita: olha lá, o sonhador mor. E começaram a dizer então: vamos matá-lo. Irmão, que coisa mais terrível. E assim também era com Jesus. Que mal Jesus fez? Mas os homens queriam matá-lo. Queriam matá-lo. Certa feita até Jesus indaga as pessoas: por qual das coisas boas que eu fiz para vocês que vocês querem me matar? E ali pegaram José, tiraram-lhe a túnica, aquela colorida, bonitona, que o pai tinha dado, e que eles morriam de inveja. Também semelhante, né, com Jesus, tiraram a... Tudo aponta para Jesus. Como foi pregado aqui no domingo, não me lembro se foi na escola dominical à noite, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. São tipologias que vão apontando para Jesus. Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. A morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E Rúben então quis livrar José da morte. Tentou.
Os irmãos pegaram ele e jogaram dentro de uma cisterna, dentro de um poço. E aí se mostra, irmãos, a trajetória que Deus pode fazer nas nossas vidas. Hoje nós podemos estar no fundo do poço, mas amanhã nós podemos estar nos palácios. Deus pode fazer isso na minha e na sua vida. Passava uma caravana de ismaelitas, já da parte dos midianitas, que eram descendentes de Ismael, e compraram José por 20 ciclos de prata. Jesus também foi vendido. Então são tipologias que são apresentadas na história de José, apontando para Jesus Cristo. Chegando lá, no Egito, a Bíblia diz que José era um varão formoso, um rapaz bonito, bem afeiçoado, e ele foi comprado pelo capitão da guarda de Faraó, um homem por nome de Potifar. E começou a trabalhar ali na casa de Potifar, e Deus ia abençoando Potifar por amor de José. Engraçado isso, né, irmãos? Às vezes a gente pensa, poxa, quantas pessoas são abençoadas por minha presença, quantas pessoas são abençoadas pelas minhas orações, pelas minhas intercessões, e eu estou aqui no amargo, no estreito. Mas Deus sabe operar, irmãos. Deus sabe como fazer e quando fazer. Deus tem um projeto e ele está estabelecido. E ele vai se concluir na sua vida no tempo oportuno. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E se ele tem feito promessas na sua vida, elas vão se cumprir. Ainda que você morra, as promessas vão se cumprir. Porque Deus é fiel. E ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Então José agora estava ali na casa daquele homem e ele cresceu ali. Apesar de escravo, ele era o número 1 da casa. Tudo estava sobre as ordens dele. Potifar disse: olha, você comanda tudo, não quero saber de nada. Eu quero o pão na minha mesa. E você não vai tocar na minha mulher. O restante é tudo ao seu dispor. Olha, irmão, quanta honraria, né? Apesar de escravo, honrado. Mas ele era bonitão, e aquela mulher começou a crescer o olho, começou a desejar o homem. E a gente fica então preocupado, né? Por causa do comportamento humano, irmãos, que desde o princípio é perturbador. As imaginações do coração do homem são má desde a sua meninice. Do coração procedem os maus desígnios, os adultérios, os homicídios, as feitiçarias, as invejas, os adultérios. E José tinha visto muito daquelas coisas acontecendo lá na casa do pai dele. Porque era uma briga. Teve um certo dia que alguém, um menino daqueles, achou lá uma iguaria no campo, e Raquel ficou muito interessada nas iguarias e falou: olha, me dá esse negócio aí que eu te deixo o meu marido para você hoje. Eu te alugo ele. Que coisa mais feia, né? E assim alugou o marido. Quando ele chega do campo cansado, fala: hoje você vai deitar com a Léia, porque eu te aluguei. E aí
Agora a mulher de Potifar chega para José: eu quero deitar com você. Ele falou: não, não posso. Não posso. Seu marido deu ordem expressa que isso não poderia acontecer. E ela foi insistindo, insistindo, e um certo dia ela bolou um plano. Mandou todos os funcionários da casa saírem e ela ficou sozinha. Quando José chega para fazer o serviço dele, ela dá uma investida sobre ele. E agarra ele e toma a túnica dele de novo. Que coisa, o homem não pode ter uma túnica. Ficou com a túnica dele nas mãos. E ele, correu para se salvar. Escapa-te por tua alma. Um grande conselho da Bíblia para nós, né? Escapa-te por tua alma. E assim ele o fez. E aquela mulher então começou a gritar. E fez acusações contra José. E aquele ato seria digno de morte. Por que José não foi morto? Por causa da sua reputação, irmãos. Um bom nome é muito importante nas nossas vidas. Um bom nome abre portas. Um bom nome vale mais do que muitos tesouros. Como o marido não podia ficar envergonhado, ele tinha que acreditar naquela mulher ser a vergonha dele. Pegou o jovem e botou na cadeia. Mas não foi na pior cadeia, né, irmãos? Foi lá na cadeia do palácio. Mas tudo isso tem um direcionamento de Deus. Porque todas as coisas estão nuas perante os olhos de Deus. Não cai um cabelo, né? Aliás, todos os cabelos da vossa cabeça estão contados. Nada acontece sem que Deus permita. E ali na cadeia, foram parar 2 homens importantes. Um era o copeiro e o outro era o padeiro do rei. Porque havia sumido um objeto muito especial para o rei. E os 2 foram tidos como suspeitos. E ali, irmãos, certo dia, eles foram colocados ao cargo de José. José tinha que tomar conta deles, prestar serviço a eles ali dentro da cadeia. E certo dia, José percebeu que eles estavam muito perturbados. E aí José perguntou: por que vocês estão aí tristes? É porque nós tivemos um sonho e ninguém consegue interpretar. Aí o copeiro então vai e conta o sonho para José. Porque José disse: olha, os sonhos são de Deus. Deus é quem mostra os sonhos. E aquele homem contou então o sonho. Que havia 3 ramos que deram 3 uvas, que ele espremeu no copo do rei, aquela coisa toda. E José interpretou o sonho, disse: olha, esse sonho, essas coisinhas são 3 dias. Daqui a 3 dias você vai ser restituído ao seu cargo. E você vai dar o copo na mão do rei. Aí na mão de Faraó, né, que era o rei. O padeiro então ficou alegre: opa, um sonho bom, saiu um resultado bom, eu vou ver o meu, né? Olha, José, eu sonhei que eu estava com um cesto de pães brancos e as aves vinham e comiam os pães. Aí José já falou para ele: olha, o negócio aí está ruim. Esse cesto também são 3 dias. E dentro de 3 dias, Faraó vai pendurar a sua cabeça. E assim foi, irmãos. Quando eles estavam saindo, quando o copeiro estava saindo, José falou para ele: olha, se lembra de mim, fala para mim, para o rei lá, que eu estou aqui injustamente, que eu fui sequestrado da minha casa e também não fiz nada para estar aqui preso. Porque as coisas, irmãos, você olha na vida de José, ele tinha uma vida tão boa, não é?
É igual Jesus, deixou o esplendor da sua glória. José também deixou o esplendor da sua casa. Foi parar naquele poço. Daí a pouco estava como escravo. Daí a pouco já estava preso. Irmãos, parece que as coisas vão de mal a pior. Como renovar as esperanças assim? Se tudo parece que não tem solução, parece que está bom, mas vai piorando. Alegrai-vos na esperança. Sedes paciente na tribulação. Perseverai na oração. Ensinamentos de Paulo para nós, lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 12. E José, agora ali no presídio, tem uma nova esperança, de que quando o copeiro estivesse com o rei, ele intercedesse. Irmãos, a Escritura diz que se passaram 2 anos inteiros depois daquele episódio. 2 anos. Como é difícil a vida, irmãos. José já estava há 13 anos no Egito, sofrendo, chorando, saudade de casa. Mas aí Deus se manifesta, né? Vem um sonho perturbador a Faraó. E Faraó sonhou que tinham 7 vacas gordas, belas aquelas vacas, saíam do rio. Depois vinham 7 espigas, bem granadas, lindas espigas, saindo do rio. Mas depois vinham 7 vacas magras, de uma fealdade tão terrível, irmãos. E vinham e comiam as vacas gordas, e continuavam magérrimas. E mesmo assim as espigas, aquelas espigas feias, vinham e devoravam as espigas bonitas. E continuavam horríveis. E aí Faraó ficou perturbado. Mandou chamar todos os mágicos, os entendidos, para decifrar o sonho, e ninguém decifrava. Aí Deus fez o copeiro lembrar. Aí ele confessa o seu pecado. Olha, eu estou em falta. Porque aconteceu isso, olha, Faraó, quando o Senhor teve aquela indignação conosco, mandou nos prender, tinha um jovem lá que interpretou o sonho, do jeito que ele interpretou, aconteceu. Aí Faraó ficou alegre, manda buscar esse rapaz. Buscaram lá José, deram banho, tiraram a barba, ficou apresentável. Isso é importante, irmãos, na presença do rei. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. E José ficou apresentável diante do rei. E ele disse, Faraó, para ele, olha, você que interpreta sonhos? Ele disse, eu não, é Deus. Deus é quem revela, Deus é quem faz saber. Em momento algum ele tomou a glória para si. Assim como Jesus, em momento algum Jesus toma glória para si. E Faraó conta o sonho, e José interpreta o sonho. Olha, esses sonhos são a mesma coisa. Vão ser 7 anos de muita fartura, e vão ser 7 anos de muita fome. E Deus falou para Faraó o que vai acontecer. E ele fez os faraós sonhar 2 vezes, porque tem pressa Deus em fazê-lo. Portanto, eu posso aconselhar a Faraó a arrumar um homem, governadores, que vão administrar essas coisas. Ajunte em celeiros o grão durante os 7 anos, tudo o que puder.
para que possa sustentar o povo na seca. Aí Faraó olhou para ele, peraí, olhou. Será que tem alguém mais entendido do que você aqui? Será que tem mais alguém tão cheio do Espírito de Deus aqui quanto você? Você é este homem. E aí tomou o anel que tinha no dedo, deu a José. Pegou um colar de ouro, deu a José. Vestiu uma túnica nele, deu uma esposa para ele, deu-lhe um novo nome, Zafenate-Paneá. Olha como as coisas mudam, né, irmãos? Olha como Deus transforma as situações. Aquilo que era impossível ontem, hoje está em abastança. E assim pode ser na minha e na sua vida. E quantos de nós já experimentou isso, hein? Quantos de nós estávamos chorando a noite inteira, mas quando veio o amanhecer, a alegria brotou. É assim que Deus faz, irmãos. E José então começa a trabalhar, e foi ajuntando em celeiros, juntando, que já não dava mais para contar, pastor. O tanto que ele arregimentou de coisas. No segundo ano da fome, quem chega? Os seus irmãos. Seus irmãos chegam, procurando comida. Ouviram falar que no Egito tinha fartura. E foram para lá. Mas ainda durante aqueles dias de fartura, José tem 2 filhos. Efraim e Manassés. E quando nasce um deles, ele diz, olha, esqueci das coisas da minha casa, do meu pai. Porque muitas vezes, irmãos, aquela amargura que a gente vem carregando, é por conta da situação que nós estamos vivendo. Você está passando dias difíceis, aí você culpa alguém, e você fica com aquela mágoa no coração. E é preciso perdoar. É preciso abrir o coração. Porque o mais prejudicado, irmão, quando não perdoa, é você mesmo. Os escritores hebreus dizem, olha, tendo cuidado, ninguém se prive da graça, para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. Isso é o que acontece quando você está magoado. Você fala mal das pessoas, você suspeita mal. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 4, o amor tudo suporta, tudo espera, tudo crê, tudo sofre. O amor não suspeita mal. O amor não trata com leviandade. O amor é o vínculo da perfeição. O perfeito amor lança fora o medo. E se nós temos medo, então não somos perfeitos em amor. E nasceu aquela criança e purificou ali o coração de José. Chegam seus irmãos para comprar o trigo, o mantimento. E aí José os reconhece, mas eles não reconhecem a José. Aonde que eles iam pensar que José era o governador do Egito? Aonde? Ele saiu de perto deles vendido como escravo. 13 anos se passaram. E ali José então recebe eles, conversa com eles duramente. José já tinha algum plano na cabeça, diz, vocês são espião. Caiu uma mosca dentro do meu copo aqui. Vocês são espias,
vieram olhar a nudez da terra, e eles disseram: não, meu Senhor. E se prostraram diante de José. A primeira vez, hein, irmãos? Prestem atenção. Se prostraram diante de José a primeira vez ali. Não, meu Senhor, nós somos homens de bem. Nós somos de uma família em Canaã. Meu pai teve 12 filhos, nós viemos os 10 aqui, porque ele não deixou o caçula vir. Aí ele falou: já estou sabendo. E aí então ele pega: vocês são espião sim. Vocês só vão sair daqui quando o mais novo vier. Aí ficaram 3 dias encarcerados. Olha só a recompensa, né, irmãos? Ficaram 3 dias encarcerados. Passados 3 dias ele disse: não, eu vou ficar só com um de vocês, e o restante volta, leva o mantimento, e quando vierem, tragam o caçula que eu quero vê-lo. Se não trouxerem, nem venham aqui que vocês serão degolados. E eles foram e buscaram então aquele jovem com muito custo, porque o pai não queria permitir. Mas Judá se pôs por fiador. Olha só, Judá entrando na história de intercessão. Aquele que se coloca para dar a vida em favor do outro. E Jesus disse: olha, ninguém tem maior amor do que este, do que dar a alguém a vida pelo seu irmão, pelo seu amigo. E agora Judá estava aprendendo a amar. Depois de tantas coisas erradas que ele fez, né? Enganou a nora. Mas agora ele era um tipo de Jesus também. Porque Jesus é o leão da tribo de Judá, não é isso? Deus abençoe. Judá intercede. 9. Judá então intercede e consegue levar Benjamim. E quando chega lá no Egito, na casa de José, José viu eles e já mandou fazer um banquete. Prepara um banquete aí. Mata lá o novilho. Vamos fazer uma festa aqui hoje. Olha só, irmãos, como a dívida é complicada. Quando eles disseram a eles que eles iriam à casa do Senhor, né, que era o José, eles já ficaram com medo. Ficaram com medo. A coisa vai engrossar para o nosso lado. Mas tinha um banquete à sua espera. É por isso que é importante nós termos um coração limpo, andar sem temor pela nossa vida, a não ser o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. E chegando ali, José faz uma festa para eles, e colocou novamente os alimentos, e eles partiram. Só que José não queria que eles fossem tão depressa. Aí fez uma artimanha, né? Botou um copo lá, como tinha feito da primeira vez, colocou dinheiro no saco deles. Agora colocou o seu copo. E aí eles foram. Daí a pouco ele manda os servos atrás deles. Olha, vocês roubaram o meu copo aqui. Roubaram o meu copo. Aí alguém se levanta. Não, meu senhor, aqui não tem ladrão não. Aqui não. Só pode dar aí, ó, quem o senhor vê que está com um copo aí, nós vamos seja o escravo. Aí futucaram tudo, acharam onde? Com Benjamim, o caçula, o amado, o irmão de José, porque os filhos de Raquel eram José e Benjamim. Era o seu irmão amado.
E agora volta todo mundo para o Egito. José aperta eles. Diz assim, não. Quem roubou o copo vai ficar sendo meu escravo. Aí o intercessor de novo se levanta. Não, meu senhor, todos nós vamos ser seus escravos. Não vamos deixar o nosso filho. Eu estou por fiador dele. E o nosso pecado está diante de nós agora. Eles se prostraram outra vez diante de José. Olha só, como isso é maravilhoso, né, irmãos? O sonho se cumprindo e se cumprindo mais uma vez. E aí, o que acontece é que José se revela para os seus irmãos depois dessa confissão. José se revela para os seus irmãos, e eles se alegram, e eles choram, e é uma festa, e ele diz, olha, vão buscar o meu pai para cá. Vão buscar o meu pai, e eu vou sustentar vocês aqui. E falou com o faraó, e o faraó autorizou, e mandou carros para buscar o velho pai dele, Jacó, Israel. E assim aconteceu, irmãos. Jacó entra no Egito, 70 almas. 70 pessoas entraram no Egito. Foram sustentados. Muito bem, eles passaram lá na terra de Gósen. E aí, Jacó, passado uns 15 anos ali, né? Não me lembro bem a quantidade de anos não, mas Jacó, 17 anos, né, pastor? 17 anos. Jacó passou no Egito e morreu. E ali, irmãos, o pastor Gedeon já contou a história, né? Foi aquele funeral, 40 dias de embalsamamento e mais 30 dias de planteamento, 70 dias de choro por Jacó. E aí fez aquele cortejo fúnebre, foram todos os da casa de José, todos os da casa de Jacó, alguns anciãos da casa de Faraó. Então era aquela cordão de gente infinito. Quando passaram o Jordão, ficaram ali mais 7 dias planteando Jacó. E aí ele foi sepultado e todos voltaram para casa, para o Egito. Quando chegam no Egito, os irmãos de José ficaram com medo de novo. É possível? Estavam os camaradas com medo de novo. Aí foram falar com José, olha, nosso pai quando estava vivo, falou para nós, para você perdoar a gente, por aquilo que nós te fizemos. Aí José fala para eles, olha, não foi vocês que me trouxeram para cá. Foi o próprio Deus que encaminhou a minha vinda para cá, para sustentar todos vocês, para que a nossa descendência prosseguisse. Aí aqueles homens novamente se prostram diante de José com o coração contrito. E é nesse momento que eu acredito que com o coração quebrantado, aquela profecia se cumpriu, dos 11 feixes se dobrando aquele feixe que estava de pé. E há outro sonho de José, quando os 70 entram para o Egito e vão ser sustentados por José. Passa-se mais alguns anos, José morre aos 110 anos de idade. E o tempo segue. Vem um outro rei que não conhecia José. Como aquela população estava aumentando sobremaneira, o rei ficou com medo. Vê como que o medo é inimigo do amor? Ele teve medo da população, pensando, olha, eles são maiores do que nós, eles vão ficar contra nós, eles vão sair daqui, vamos fazer uma armadilha, e escravizou todo mundo. E se cumpriu a profecia que Abraão
recebeu de Deus. 400 anos servirão esta nação, mas eu julgarei essa nação e vocês vão sair com grandes riquezas. E assim o foi, irmãos. A história segue com Moisés. Que Deus abençoe a todos. Continue firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão. Agradeço essa rica oportunidade de estar aqui com os irmãos. Que Deus nos abençoe a todos. Obrigado, pastor. Que Deus bom, né? Que Deus maravilhoso. A história de José, ela é simplesmente formidável. Ela é maravilhosa. É a prova de que Deus é bom e eterna a sua misericórdia. Amém? Este é o pastor que eu chamava de Félix, mas não é Félix. Este é o pastor Juarez. Quem é o pastor Juarez? Pastor Juarez é pastor que está com muita calma, se aproximando de nós, cheirando nosso cheiro, comendo nossa comida, né? E convivendo conosco. Ele é uma bênção. Eu estava dando aula, foi quinta-feira passada, e uma aluna disse assim: professor, não desligue a câmera, porque a aula está sendo online. Ela disse: pois é, você está com o meu pastor está lá e falou muito bem e tal, e louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos muitos pastores na nossa obra, como eu mostrei ao querido pastor, que vieram de uma outra igreja, e que foram sentindo o nosso cheiro, se aproximando e continuam conosco. Também temos pastores que nasceram nessa casa, são filhos dessa casa e cresceram e estão até hoje conosco. Então, louvado seja o nome do Senhor pela tua vida, viu, querido pastor Juarez. Que o Senhor abençoe. Novas oportunidades virão. Louvado seja o nome do Senhor. Cremos que aprendemos muito com a vida de José, né? Que exemplo maravilhoso. Que exemplo maravilhoso. A vida de José é tão fantástica, irmãos, tão fantástica, que na universidade, na aula do curso de teologia, me lembro perfeitamente da professora, ela é mestre, doutora em teologia do Antigo Testamento, dizendo exatamente que era tão fantástica, mas tão fantástica a vida de José, que era uma novela. Como assim uma novela? Não era real, foi um escrito que colocaram na Bíblia com finalidades absolutamente políticas, né? Olha que coisa fantástica, numa faculdade de teologia, que coisa linda, né? Mas a gente é sempre gente simples, a gente crê na palavra de Deus como está, crê que foi real e que foi fantástica, e que o Senhor é Deus para produzir toda uma vida como foi a vida de José. Então, o Senhor te abençoe, amado pastor. Amém?